irmão. Chega de ficar calado. Abre sua boca e fale. Amém? Não olha para o que te falta. Coloca os teus olhos no que você já tem. Olha a pessoa, lembra da pessoa que você era. Pensa em quem você é hoje. Quantas coisas Deus já fez na sua vida. Quantos lugares, de quantas ciladas Deus já te livrou, irmão. Não seja tímido. Não seja tímida a respeito das coisas da sua vida. Seja ousado. Nada me falta. Nada me falta. Esse é um dos meus louvores preferidos da vida. Quando Milena começou, eu, glória. Nada me falta. Oh, irmã, mas meu casamento, nada me falta. Ah, mas o meu cônjuge não olha para mim, nada me falta. Não, irmã, é porque as contas esse mês, nada me falta. Porque eu queria que meu familiar estivesse aqui, nada me falta. Nada nos falta. Se você é filho de Deus, há dentro de você tudo que de mim, tudo que nós precisamos, está dentro de nós. Amém? E não importa se vai se manifestar hoje, amanhã, daqui a 15 dias. Permanece a mesma verdade. Nada nos falta. Nada nos falta. Amém? Aleluia. Você pode sentar, por gentileza. Obrigada. Aleluia. Eu queria começar enquanto você se organiza. Tudo bem, irmãos? Graça e paz. Boa noite. Eu queria agradecer a generosidade do pastor Ricardo. Olha, se um dia você vier ministrar, ore para ser ele o dirigente. Ele é um homem generoso. Amém? Eu queria aproveitar enquanto você se organiza e indicar 2 livros que eu li, né, enquanto preparava essa ministração. E é Atravessando as Tempestades, de Tony Cook, muito bom. Ele fala sobre várias tempestades que aparecem na Bíblia e contextualiza sobre elas. É bem interessante. E esse aqui se tornou, a partir de ontem, que eu comecei a ler, meu livro de cabeceira agora do mês de maio. Uma Vida Cheia do Espírito, de Smith Wigglesworth. Diga, Smith Wigglesworth. Pronto, semana que vem, né, tem um grupo de americanos chegando. Se você não souber falar nenhuma palavra, aí você faz Smith Wigglesworth. Pronto, tá tudo certo. Então, esse livro, né, na verdade, não foi escrito pelo irmão Smith, Brother Smith. Ele é um compêndio de algumas ministrações, né, que ele viveu aqui, né, em 1800, então não teria como. Talvez tivesse, né, como nós temos acesso a algum escrito dele, mas ele não escreveu, mas a editora reuniu, né, algumas ministrações dele e transformou num livro. Muito interessante. Inclusive, conta um pouco sobre a história dele na introdução. E ele era um homem praticamente sem escolaridade, né? Analfabeto. Um homem muito simples que vivia no campo. E a esposa dele, quando ele se casou, a esposa era uma mulher culta e foi ela quem alfabetizou ele. Então, isso deu a ele, né, mais autoridade ainda no ministrar, porque até então ele só se sentia à vontade para pregar no tete-a-tete, porque não tinha vocabulário. Diz aí no livro que ele chegava a falar até estranho, algumas pessoas não entendiam muito. Um homem bruto, né, assim, sem escolaridade, né, vamos dizer assim, com todo respeito, né, mas que depois, quando foi alfabetizado, começou a fluir de forma mais intensa no seu ministério. Então, meu querido, quem sou eu e quem é você para ficar olhando para a nossa condição? Amém? Não interessa, né? Não interessa se você tem nível superior, se você só fez o ensino fundamental, se você está escrevendo as primeiras letrinhas agora. Onde você estiver, se o seu coração estiver em obediência e pronto, você será uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. E nós vamos falar um pouco hoje sobre obediência. Aleluia. É bom, né? Quando a gente usa essa palavra, quando a gente é mãe e pai e fala sobre obediência, o filho chega e treme, né? Mas é isso mesmo. Nós estamos aqui para sermos ensinados pelo nosso Pai. E essa foi a palavra que veio ao meu coração para trazer, né,
quando eu soube que iria ministrar, já há algumas semanas, eu já fico igual o Chapolin Colorado, de anteninhas abertas, ligadas, só os millennials vão entender isso. A geração Z não vai entender, né? Eu já fico de anteninhas ligadas e fico ali sondando meu coração, né, vivendo a minha rotina. É engraçado, eu e a Dailton, a diferença nesse ponto, quando sabe que vai ministrar, como cada um, né? E eu digo a ele, eu fico aqui só vivendo o meu dia, só esperando. Quando vem, é isso aqui. E, em um certo dia, vocês lembram daquelas últimas chuvas que aconteceram em João Pessoa, que quase que, né? A nossa janela da sala, ela não tem, depois a gente descobriu que precisava, umas caneletazinhas que faz com que a água não adentre, né? E aí começou a chuva, a gente fechava a janela, mas a água continuava jorrando e começou a entrar em casa. E eu corri, peguei uns panos de chão e comecei a secar, tentar, né? Porque era tanta água, eu disse, meu Deus do céu. E aí, quando eu estava secando, o Espírito Santo disse assim, por que você está secando a consequência? Vá secar a fonte, a origem. Aí eu levantei meu olho e estava lá, aquela partezinha, eu sou péssima com esses nomes das coisas, da janela. Sabe aquela janela que faz assim, de correr? Pronto, irmãos, me ajudem, como é o nome daquele... Como? É o trilho, pronto. É o trilho da janela. E aí eu levantei e estava lá. E o problema estava onde? No trilho. Porque o trilho precisava ser mais alto para que a água não adentrasse. Quando eu olhei e vi, na mesma hora, eu comecei ali a ser ministrada sobre a obediência. Que muitas vezes nós estamos secando a consequência das nossas atitudes. Estamos preocupados. E agora, como eu vou secar essa água? Como é que eu vou ajustar essa bagunça? Mas eu esqueço de olhar o que originou aquela consequência, que na maioria das vezes é fruto da desobediência. De algo que Deus nos mandou fazer e nós não fizemos, de algo que a palavra nos orienta que nós devemos fazer e nós não fazemos, e gastamos e empregamos esforços, panos e mais panos para enxugar, quando uma simples caneleta teria evitado a água de adentrar a nossa casa. Amém? É assim que funciona comigo, eu e o Espírito Santo, quando vamos ministrar. É assim que ele vai me direcionando para o que nós vamos falar, e nós vamos falar hoje à noite sobre isso, amém? Então, irmãos, a gente tem assim, muitas vezes a gente gasta muita energia em algo que não deveríamos fluir, que não deveríamos estar investindo a nossa energia. E isso poderia ser evitado apenas em ouvir a voz de Deus, amém? Apenas em termos consciência do que Deus está falando para nós. E veio algo interessante, enquanto eu estava estudando, e o Espírito disse, a desobediência é a falta de confiança em quem está falando. Pausa para você refletir aí. 1, 2. Se alguém lhe dá um comando e você desobedece, no mínimo você não tem consideração por quem está lhe dando um comando. Porque se você tivesse, você estava fazendo o que aquela pessoa mandou você fazer, não é verdade? Se eu sou filha e meu pai diz assim, não vai fazer isso, e eu faço, eu estou desconsiderando a palavra do meu pai. Não é verdade? Se eu estou numa sala de aula e o professor diz, não converse, e eu continuo conversando, eu estou desconsiderando o comando do professor. Da mesma coisa, da mesma forma é com Deus. Se Deus nos dá uma orientação, e me dá uma orientação e eu não sigo, eu não estou considerando a palavra de quem está me dando uma orientação. Então, a desobediência é uma falta de consideração, de respeito e, muitas vezes, de confiança. Porque, às vezes, Deus nos dá uma orientação e sabe o que a gente diz? Tem certeza, Deus? Será que é assim mesmo? Será que é assim? Não, Deus, não é assim, não. Deixa eu te falar. É melhor eu fazer assim, assim, assim. E a gente faz e depois tem que fazer o quê? Pegar os panos de chão para enxugar
as consequências. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 1. João 1, versículo 12. É um versículo conhecido por vocês. E diz assim, todo mundo abriu? Ouço páginas. Como boa professora do Rema, eu vou esperar as páginas silenciarem. Pronto. João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Queridos, antes de nós sermos membros da Igreja Verbo Central, de sermos filhos dos nossos pais, de sermos amigos, irmãos, cônjuges, profissionais, de sermos pais, sabe o que nós somos? Filhos de Deus. Antes de eu ser ministra da palavra, eu sou filha de Deus. Antes de eu ser mãe de Tito, eu sou filha de Deus. Nenhuma qualificação deve vir na minha vida antes da consciência, né, de que eu sou filha. A minha maior qualificação é essa, ser filha de Deus. Quantos pais e mães tem aqui? Amém, glória a Deus. Em algum momento já passou pela sua cabeça dar algum tipo de orientação ao seu filho que seja para o prejuízo dele? Não. Eu jamais diria ao meu filho, coloca aí o dedo na tomada, é bem legal. Coloca aí para tu. Jamais diria isso para Tito. Porque eu sei as consequências disso, né? Quando a gente é pai, mãe, parece que se amplia a noção de algumas coisas na nossa vida, né? Um entendimento maior com relação à paternidade de Deus. É maravilhoso. A gente começa a entender, é por isso que, né? Mas mesmo que você não seja pai e mãe, você não precisa, né? Desobedecer. Quem ama, obedece. De vez em quando essa frase sai lá em casa. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Porque quem está te dando o comando não quer que você tenha prejuízo. Repita comigo assim, Deus não quer que eu tenha prejuízo. Pense numa verdade, irmãos. Deus não deseja que nós tenhamos prejuízo. E eu comecei a escrever aqui ontem uma lista de perfis de pessoas desobedientes. Às vezes você não é assim constantemente, mas em algum momento, quando eu ou você, e eu me incluo também, tá? Estou ministrando para a gente, estou aqui recebendo junto. Recebi ontem e estou recebendo de novo. Quando eu e você andamos em desobediência, e aí às vezes a gente diz assim, não, irmã, mas eu vou para a igreja, tenho uma vida ok, eu não ando em desobediência, eu não ando em prostituição, eu não ando em adultério, eu não ando em furto, eu não ando então... Mas às vezes são pequenas coisas, pequenas orientações. O pastor Carlos Júnior deu um treinamento aqui para nós, teve um evento de prosperidade, e ele disse que Deus disse para uma pessoa para ofertar o carro. Aí a pessoa foi e não ofertou. Aí Deus foi e falou para o outro. Aí o outro foi e falou, não quis. Aí foi para o outro, voltou para o primeiro. Enfim, o carro saiu. Mas olha quantos nãos as pessoas deram a Deus. E os irmãos precisando do carro lá. É um exemplo, amém? Mas existem tantas outras coisas que às vezes existe alguém perto de nós precisando de coisas simples, de atitudes simples, e que o Senhor diz a nós para fazermos ou agirmos, e a gente diz o quê? Não, agora não. Hoje não. Então, eu comecei a listar aqui. Desobediência é característica de pessoas prepotentes, controladoras e independentes. Esses dias apareceu para mim no Instagram um Reels, de uma pessoa famosa na mídia, em que ela diz assim, olha, meu pai me orientava, não faça isso, mas eu tenho o perfil de que eu preciso provar para saber se é bom mesmo ou não.
E aí eu sempre desobedeci, sempre ia e fazia. Depois eu sofria. Quando eu estava estudando, eu lembrei disso. Então eu venho aqui para dizer, não seja essa pessoa. Amém? Irmãos, falo com causa. Eu sempre fui muito independente. Era de mim. Mãe disse, desde pequena, tu dizia, um dia eu vou morar sozinha, um dia não sei o quê. Era o meu perfil. Eu nunca gostei de depender assim. Eu sempre dizia, não, eu vou e faço minhas coisas. Pense numa área que eu precisei ser, de fato, tratada por Deus. Aprender a depender. Aprender a confiar, aprender a obedecer. Então, como é que a gente diz quando alguém já passou por isso e as palavras hoje estão indo embora? Pronto, eu tenho... Pronto, propriedade. Obrigada. Lugar de fala, né, atualmente. Eu tenho lugar de fala, eu tenho propriedade para dizer a você, não seja essa pessoa. Amém? Não seja. Deus nunca vai alterar. Como é que eu posso dizer isso sem ser? Deus, ele não vai mudar a tua essência. Ele vai potencializar o que há de bom para você. Amém? Ele vai transformar a tua natureza de pecado, né, para a natureza de filho. Mas ele vai te potencializar. Mas se você enxerga em você um fiozinho de independência, volta. Um fiozinho de opinião demais, volta. O lugar da obediência é sempre o melhor lugar. E fica tranquilo, se você é alguém que pode conversar com ele e dizer, ó, Deus, eu não estou conseguindo compreender isso aqui. Tem um amigo maravilhoso dentro de você chamado Espírito Santo, pronto para te dizer. Sabe por que Deus não quer que você faça isso? Por isso, a palavra diz que ele prescruta as profundezas de Deus e traz para nós as revelações. Amém? O Espírito Santo vai lá do coração de Deus e traz para nós. Agora nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Sensibilidade para discernir. Amém? Irmãos, Deus já viu lá na frente. Para que discutir com ele? Ele já viu lá na frente. Ele já viu que não vai dar certo, ou ele já viu um quadro bem diferente do que você está acreditando que vai acontecer. E se ele diz, não vá, não vá. Não faça. Amém? Essa palavra de hoje, irmãos, pode ser remédio para você, mas ela pode ser livramento. Pode ser que quando você saia daqui hoje, alguma coisa, né, venha e você possa lembrar, isso aí, a palavra de hoje, eu preciso obedecer. Amém? Então, vamos ter cuidado com isso. Nós vamos, menina, a hora está voando. Vamos em Provérbios 16. A gente ainda vai estudar sobre um rapazinho que teve que se reposicionar diante de Deus por causa da sua desobediência. Provérbios capítulo 16, versículo 25. A palavra diz, há caminhos que parecem certos ao ser humano. Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem certos ao homem, ao ser humano. Contudo, no final, conduzem à morte. Parecem certos. Parecem, ou seja, o quadro não é de destruição. Você olha e diz, nossa, isso é bom. Só parece. Mas o final é morte. E Deus já viu o final. Por isso que ele te diz, sai fora daí. Não confie na sua visão. Amém? Nós somos limitados. Não confia no exterior. Confia no que está dentro. Confia no que está dentro. Mesmo que pareça loucura. Irmãos, nós temos na palavra quantos exemplos de homens e mulheres que não foram guiados por vista, mas foram guiados pela voz de Deus e comeram bons frutos dessa escolha certa. Porque nós que temos o Espírito Santo precisamos errar. Temos a voz dentro. Temos a voz conosco o tempo todo, dormindo, tomando banho, comendo.
estudando, trabalhando, ali a voz dentro o tempo todo, a presença dentro. Nós não precisamos mais errar, amém? Glória a Deus por isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Jonas. Vamos ler um pouco acerca desse rapaz. Com certeza, se você está na igreja desde criança, você já pintou um desenho de Jonas e a baleia. Nós sempre aprendemos, né? Sempre ouvimos sobre Jonas, sobre a desobediência, né? Mas nós podemos aprender muito mais com essa história dele. Jonas, no capítulo 1, Jonas é perto de Obadias, Amós, antes de Miqueias. Prometo que está na Bíblia o livro de Jonas. Então, Jonas capítulo 1, versículo 1. Os meninos da mídia, aquele mapa está ok? Mas, espera aí, só quando eu disser já, tá? Então, Jonas 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas levantou-se e foi. Não foi isso? Não. Diz o quê? Jonas levantou-se para fugir de diante da face do Senhor, como seu profeta, para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e entrou nele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Aí eu queria que os meninos colocassem aqui o mapa, por favor, para você ter clareza um pouquinho mais sobre a direção que Jonas tomou. Pronto. Jonas estava aqui, ó. Jope. Nínive era aqui. Olha para onde Jonas foi. Tá vendo? Deus mandou Jonas para super pertinho. Jonas preferiu pagar uma passagem e atravessar tudo isso aqui e ir parar no outro lado. A desobediência é assim. Deus está dizendo assim: não se relaciona agora, espera um pouco. Pronto, chegou a vez dos solteiros. Aleluia. É mais para esse lado, eu acho. Deus está dizendo: não se relaciona agora. Fica tranquilo, né? Deposita a tua juventude na minha presença. Vai se fortalecendo em mim. Aí você: ah, não, mas parece tão bom. Aí você está indo para cá, ó. Sendo que a tua Nínive, ou teu Nínivo, estão aqui, ó. Bem pertinho de chegar. E você indo lá para o outro lado. Aí você está há anos, né, precisando de uma vaga de emprego, crendo em algo na tua vida profissional. E aí o Senhor vai estudando, vai se preparando. Deus vai trazendo palavras. Continua firme. Você vem para o culto e alguém diz para você: não desista. Aí você sai da igreja, no outro dia de manhã aparece uma outra proposta totalmente diferente. Aí você: não, mas é melhor. Parece melhor esse caminho. E aí é você saindo de Jope de novo e indo para Tarsis. Eu quero mesmo que esse mapa fique registrado na memória de vocês. Quando vier para mim e para você uma proposta diferente da que Deus está nos dando. O caminho da desobediência sempre vai nos levar para longe da vontade de Deus. Amém? Sempre vai nos afastar do plano perfeito. Sempre vai nos tirar do foco. Sempre vai trazer consequências, e nós vamos já ler. Quantas consequências Jonas teve? Por causa da desobediência. Amém, irmãos? Vamos lá. Versículo 10. Então, Jonas, vamos continuar, dá tempo da gente ler, é importante ler a história toda. Versículo 4.
O Senhor, porém, enviou sobre o mar um forte vento e formou-se uma grande tempestade e o navio estava a ponto de ser feito em pedaços. Então, começou a se agitar o mar, as consequências chegaram, aí os coleguinhas que estavam dentro do barco disseram, tem alguma coisa errada aqui. Que é isso que está acontecendo aqui? Aí, olha quem fala, levanta a mãozinha assim, ó, versículo 10. Versículo 9, Deus diz assim, ai, peraí, 8. Pronto, versículo 7. Cada um dizia, era melhor ter continuado lendo, né? Cada um dizia a seu companheiro, vinde e lancemos sortes para que saibamos a razão pela qual nos sobreveio este mal. Eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Surpresa, né? Então perguntaram-lhe, declara-nos agora por que razão nos sobreveio este mal. Qual é a tua ocupação? De onde vens? E circunciso. Qual é a tua terra? De que povo és? Ele respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então esses homens encheram-se de medo e disseram, por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que ele fugia de diante do Senhor. Olha isso, porque ele lhes tinha revelado isto. Então Jonas tinha consciência de que estava sendo desobediente. Tem momentos na minha vida ou na sua vida que a gente possa ter sido tão prepotente que a ponto de dizer assim, não, eu estou errado mesmo, eu sei que não é a vontade de Deus, não, que eu faça isso. Mas eu vou fazer. Foi isso que Jonas fez. Deus me mandou fazer uma coisa, eu estou fazendo outra, mas é isso, eu estou fazendo porque eu quero. Porque eu sei que eu não quero fazer aquilo ali, eu quero fazer o que eu quero. Aí olha o que aconteceu, continuemos. Perguntaram-lhe, o que te faremos para que o mar se aquiete? Pois o mar estava cada vez mais bravo. E Jonas respondeu, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa é que vos sobreveio essa grande tempestade. Irmãos, os homens não pensaram muita coisa não, só vai. O desobediente dentro do barco e consciente do que tinha feito. Não, podem me lançar, sou eu mesmo. Eu olho assim, quando eu fiquei estudando, né, relembrando essa história, eu penso, que dureza de coração. E às vezes a gente é assim, sabe, irmãos? Não, eu quero escolher isso mesmo. Mesmo sabendo que não é a vontade de Deus, eu quero escolher. E Deus nos deu o livre arbítrio, a possibilidade de escolha. Pois quando eu ou você fizermos isso, tenhamos a consciência de pegar já os paninhos de chão para enxugar a água da consequência, porque vai vir. Interessante que aqui fala de água também, eu não tinha nem pensado sobre isso, né? A relação dos dois. Enfim, estou aqui sendo ministrada ainda. Mas aí os homens, no versículo 13, remavam, esforçaram-se para chegar em terra, mas não podiam, porque o mar se tornava cada vez mais bravos. Então clamaram ao Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, nem ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram Jonas e tchau, mandaram para o mar. E o que aconteceu? O mar ficou tranquilinho, igual ponta de Campina em maré baixa. Que a gente anda e vai até o meio do mar. Pronto. Porque a desobediência saiu do barco. Onde a desobediência está, há confusão, há consequências. Não há paz. Parece, irmãos, que vai haver paz, mas não há paz. Jonas, o que foi que passou na cabeça de Jonas? Não vou para cá, vou para o outro lado e está tudo certo. Vou só pegar um barco, pago, atravesso o mar Mediterrâneo, tranquilo, chego do outro lado. Mas no meio da viagem, uma surpresa. O mar agitado. A desobediência nunca vai te mostrar o quadro completo de primeira. O diabo nunca vai te mostrar o quadro completo. Ele nunca vai dizer, não, vai ter consequência. Né? Ele vai te pintar o quadro mais bonito.
Porque ele sabe que se mostrar logo que é ruim, você não vai desobedecer. Amém? Continuando, vamos lá. Capítulo 2, Jonas tomou uma decisão de qualidade. No versículo 1 diz que Jonas orou, aleluia, né? Finalmente Jonas decidiu orar. Depois de toda a consequência da desobediência, veio uma ideia, vou orar. Às vezes a gente é assim também, né, irmãos? Depois que tudo acontece é que a gente se lembra de orar. Então, Jonas decidiu orar. E a oração de Jonas foi uma oração de... não quero usar a palavra remorso, arrependimento. E ele diz aí, assim, perdão. Jonas orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ele já estava, né, dentro do peixe, do grande peixe. E ele diz no versículo 2, na minha angústia eu clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele faz referência a trechos que a gente encontra em Salmos. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado sobre mim. Eu disse, tu me lançaste de diante dos teus olhos. Será que voltarei a ver o templo da tua santidade? As águas cercam-me até a alma, o abismo rodeou-me, e as algas enrolaram-se na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, cujas trancas fecharam-se para sempre sobre mim. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, Senhor meu Deus. Ao desfalecer em mim minha alma, eu lembrei-me do Senhor. E a minha oração chegou a ti no templo da tua santidade. Os que adoram ídolos vãos abandonam a sua fonte de misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com ação de graças. Pagarei meus votos, a salvação vem do Senhor. Então, o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na praia. Então, aí nós vemos Jonas se arrependendo e mudando de posição. E embora eu tenha focado bastante na questão da desobediência, porque, como eu disse lá no início, né, essa palavra vem como livramento para nós. O ponto-chave é esse. Nós podemos nos arrepender. Que grande livramento o Senhor nos dá. Que maravilha é servir a um Deus que espera que nós mudemos de rota. Amém? A palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Todas as manhãs nós podemos nos reposicionar. E foi isso que Jonas fez. Ele se reposicionou. E no capítulo 3, no versículo 1, não veio só o perdão, veio uma segunda chance. A palavra diz assim, ó, veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus deu o mesmo comando. E agora ele ia ter que fazer o caminho de volta e ir para o lugar correto e levar a palavra correta e fazer o que ele já poderia ter feito há muito tempo se ele não tivesse se desviado do propósito. Amém? E glória a Deus, eu estimulo você a continuar lendo o livro de Jonas. É um livro curtinho, 4 capítulos. E você vai ver que Nínive foi totalmente alcançada pela palavra. Amém? Aquele povo foi transformado por causa da obediência. Glória a Deus por isso. Uma atitude errada pode nos levar para longe do propósito, mas é sempre tempo de nos arrependermos e nos reposicionarmos. Amém? Uma vez eu me lembrei agora de um livro de Rafaela Andrade, minha prima, e ela escreveu um livro sobre educação de filhos, e ela diz que ela teve uma época que os meninos estavam desobedientes, e ela dizia, eu vou contar até 3. No 3, se não me obedecer, vai ter consequência. Aí ela fazia 1, né? Quem nunca fez isso, né? 2,
3. Aí no terceiro, aí ela começou a perceber que os meninos continuavam desobedecendo no 1, no 2, aí quando ia chegando o 3, eles obedeciam, para não receber a consequência. Aí o Espírito Santo disse a ela assim, a obediência tardia já é desobediência. Coitado dos meninos, dançaram, né? E é isso. E eu lembrei disso enquanto eu estava estudando. A nossa obediência tardia já é uma desobediência. Eita, irmãos, é forte, né? Quando Deus fala, a gente tem que ser rápido para obedecer. Amém? E o que é que Deus tem falado para você? O que é que Deus tem falado acerca da sua vida? Quais os comandos que Deus tem para você, tem dito para você? Quais os comandos que Deus tem trazido especificamente para a sua vida, para a sua família, para a sua casa? Quais as orientações? Eu ainda não sei muito, então precisamos buscar. Amém? Assim como nós precisamos seguir os comandos que têm vindo para a nossa igreja. Fazendo um link com tudo que nós temos ouvido aqui. Nós vimos o pastor, não foi o pastor Ricardo, foi os avisos, menina, misericórdia. O Neto, acho que eu vou voltar a tomar ômega 3. Neto falou sobre a expansão do nosso templo, né? Isso é algo que nós cremos, é algo que nós desejamos. É uma visão para essa igreja, é a visão que está sobre os nossos pastores. E como membros dessa casa, nós precisamos entrar no fluxo, seguir o fluxo e obedecer. Amém? Temos um DI para reformar, entrar no fluxo, seguir no fluxo e obedecer. Você entende que a obediência não se passa só de grandes movimentos, são pequenas ações diárias e alcança cada área da nossa vida. Amém? Eu queria que, para encerrar, você abrisse lá em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Deixa eu confirmar o versículo para você não ficar... A partir do versículo 14. A palavra diz assim: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que à nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da nossa necessidade. A palavra diz aqui no versículo 15 que nós temos um sacerdote supremo, que foi tentado de todas as formas, mas não pecou. Então, não pense que essa tentação pela qual você está passando, ou venha a passar, é o topo do universo, porque a palavra diz que Jesus foi tentado e passou por tudo isso, sem pecado. Ao mesmo tempo, diz que nós podemos nos chegar com confiança. Obediência, irmãos, é confiança em quem fala. Amém? Quando eu obedeço, eu estou confiando em quem está falando. Eu estou acreditando que ele tem o poder de antever aquilo que está por vir. Amém? Então, nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. E nós vamos receber o que nesse trono? Misericórdia. Socorro no momento da nossa necessidade. Podemos nos tornar filhos obedientes.
Filhos que confiam, filhos que não seguem aquilo que parece ser, mas seguem a voz que está por dentro. Amém? Eu gostaria de convidar você para ficar de pé. O louvor pode vir aqui, por favor. Irmãos, podem deixar aquela imagem do mapa, por favor. Porque eu quero que fique bem claro para nós que há um caminho que nós precisamos percorrer. E esse caminho da vontade de Deus está ligado à obediência. Cada um dos que estão aqui hoje tem um potencial, um chamado, uma missão, um plano, um propósito divino. Talvez você ainda não tenha clareza, mas você tem. Existe algo para acontecer na sua vida. Existe algo que Deus enxerga que possa ser, que ainda não esteja acontecendo, mas está em desenvolvimento. Não fuja para Tarsis. Aproveite o tempo aqui, em Jope. Aproveite o tempo em Jope. Para quando Deus te enviar para Nínive, você não vá para o lugar errado. Aproveite esse tempo nesse lugar. E nós vamos ter um momento de louvor agora e adoração. Você e o Espírito Santo, a dupla dinâmica. Você pode tirar esse tempo para sondar o seu coração, para ver quais são as áreas que você ainda precisa alinhar. Talvez você esteja andando em obediência, irmãos. Talvez você tenha plena convicção que está tudo bem. Mas eu oro para que nesse momento você tenha clareza acerca dos próximos passos, acerca do que você precisa continuar a fazer ou mudar a partir de hoje. Deus não traz uma palavra sem propósito. Ele sabia que eu e você estaríamos aqui, precisávamos ouvir isso. Não pense, essa palavra não é para mim, é para você. Essa palavra é para todos nós, que vivemos nesse mundo, que lidamos com gente de todo tipo, que nos deparamos com as mais diversas tentações todos os dias. E precisamos estar cientes de quem nós somos, da nossa identidade em Deus. Então vocês podem ministrar. Eu queria chamar Reuel e sua esposa aqui na frente. Queria orar por vocês, amém?